sob a proteção de Deus, e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 43ª reunião ordinária deste primeiro ano legislativo da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Fernando Malon para que faça a leitura do artigo 22 do Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso, artigo 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal, serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da 42ª reunião ordinária foi enviado a todos. E, sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da 42ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata da 42ª reunião ordinária e solicito aos seus vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 42ª reunião ordinária. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura do expediente. Ofício 393, 2017, GAPRE, assunto encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente anexo encaminhamos os projetos de lei 62, 63, 64, 65 e 66, 2017, com as respectivas justificativas. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Projeto de lei 062, 2017, origem do Executivo Municipal, autor Magno Bauman, prefeito, autoriza o recebimento de imóveis em doação. Projeto 63, origem do Executivo Municipal, autor Magno Bauman, prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Projeto de lei 64, origem do Executivo Municipal, autor Magno Bauman, prefeito municipal, assunto autoriza a abertura de crédito especial, adicional especial e suplementar no orçamento vigente do município. Projeto de lei 65, origem do Executivo Municipal, autor Magno Bauman, prefeito municipal, altera o anexo único da lei 3008, de 17 de maio de 2012, que aprova o novo estatuto da FETEP e da outras providências. Projeto de lei 66, 2017, origem do Executivo Municipal, autor Magno Bauman, prefeito municipal, assunto autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Ofício 390, Gabinete do Prefeito, senhor presidente, acusamos o recebimento do requerimento de informação número 54, 2017, elaborado pelo vereador César Godoy, bem como o recebimento das indicações da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, de números 598 a 618, documentos oriundos da sessão ordinária realizada no dia 28 de agosto de 2017, nesta Igreja Casa de Leis. Informamos que as mesmas serão encaminhadas às devidas secretarias para as providências cabíveis. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Ofício 392, Gabinete do Prefeito, senhor presidente, em resposta ao requerimento de informação número 48, oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, subscrito pelos vereadores César Godoy, Fernando Vilizinski, Peter Knoibiller, Cláudio Marvo Trobo e Marco Redlich, encaminho memorando interno 261-2017, provindo da Secretaria Municipal de Saúde. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Ofício 394, senhor presidente, em resposta ao requerimento de informação número 52, 2017, oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, elaborado pelo vereador Edmar Geraldo Salomão, encaminho memorando interno 462-2017, provindo da Secretaria Municipal de Assistência Social. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Requerimento de informação 55, Fernando Malon, Executivo Municipal, com cópias das Secretarias Municipais de Educação e Administração, requerendo informações sobre o atendimento do requerimento de informação 33, que trata da regularização da remuneração de professores que estão recebendo abaixo do piso nacional de educação.
Requerimento de informação 56/2017, Fernando Malon, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Saúde, requerendo informações sobre o credenciamento do Hospital e Maternidade Sagrada Família para atendimento oncológico. Requerimento de informação 57/17, Fernando Malon, Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Administração, requerendo informações sobre as funções gratificadas e cargos comissionados. Indicação 644, de Marginal do Salomão, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento e sabramento e demais serviços de manutenção básica da Rua Maria da Conceição Vilicalma, bairro Xirã. Indicação 645, de Marginal do Salomão, Executivo Municipal, com cópia ao DETRU, solicitando a revitalização completa da sinalização e pintura do meio-fio e faixas divisórias na Rua Antônio Quasimodo em toda a sua extensão. Indicação 646, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da Rua Alexandre Grossel, no bairro Mato Preto. Indicação 647, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da Rua Ilka Frantz, no bairro Mato Preto. Indicação 648, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da Rua Cecília Vaz, bairro Oxford. Indicação 649, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da Rua Herberto Weiermann, no bairro Colonial. Indicação 650, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da Rua José Fink, no bairro Colonial. Indicação 651, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da Rua Paulo Libel, no bairro Dona Francisca. Indicação 652, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da Rua Luiz Lindsmaier, no bairro Colonial. Indicação 653, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da Rua Berta Knop, no bairro Colonial. Indicação 654, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da Rua Érico Neumann, bairro Mato Preto. Indicação 655, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da Rua Carlos Stigler, bairro Colonial. Indicação 656, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da Rua Afonso Gassner, bairro Mato Preto. Indicação 657/17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da Rua Armando Rudnick, no bairro Mato Preto. Indicação 658/17, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da Rua Francisco José Neumann, no bairro Dona Francisca. Indicação 659, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da Rua Romeu Runska, no bairro Dona Francisca. Indicação 660, Nivaldo Bogo ao Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da Rua Reinaldo Lingner, no bairro Xirã. Indicação 661, Nivaldo Bogo ao Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento da Rua Valdomiro Resler, no bairro Serra Alta. Indicação 662, José Carlos Fernandes ao Executivo Municipal, solicitando a instalação de um abrigo de passageiros em frente da Estrada Fundão, número 250, bairro Mato Preto. Indicação 663/2017, José Carlos Fernandes ao Executivo Municipal, solicitando a instalação de uma faixa elevada, um redutor de velocidade, tachões, no cruzamento entre as ruas João Lindsmaier e Walter Lindsmaier, em frente à sede recreativa da empresa Rudnick, no bairro Oxford. Indicação 664/17, José Carlos Fernandes ao Executivo Municipal, solicitando a instalação de uma lombada na Rua Cruzeiro, proximidades do número 2425, bairro Cruzeiro. Esse expediente, presidente. Obrigado, secretário. Queremos agradecer a todas as pessoas que nos acompanham nessa sessão, né? Os funcionários dessa casa também. A todos nosso muito obrigado em nome dessa Casa de Leis. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei 062, 063, 064, 065, 066, todos do Executivo Municipal. Coloco em discussão única a moção de número 050/2017, de autoria dos vereadores que compõem esta Casa de Leis, e solicito ao secretário desta Casa para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final com parecer favorável.
Vou abrir a discussão da moção número 050, vereador Pete, que é aquela moção, vereador Godoy, que nós tínhamos feito para os atletas do Guarani, também do xadrez, e está em discussão, então, a moção, assinada por todos os senhores vereadores. Tá, com a palavra, vereador Peter Alexandre Knoiber. Senhor presidente, senhores vereadores, até para a gente, de forma didática, explicar para quem está assistindo a sessão agora e não assistiu à discussão, quando daquela ocasião que nós retiramos, havia duas moções que tinham um teor bastante parecido, e entendemos que seria adequado que colocássemos na mesma moção os vencedores, aqueles que tiraram o primeiro lugar, o segundo lugar também, né, no caso o xadrez e a natação feminina, todos aqueles que conquistaram troféus nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Então, quero apenas, para esclarecer, né, essa moção, e dizer, claro, uma vez que também sou signatário dela, que sou favorável pela aprovação, presidente. Continua a discussão? Eu só fazer uma colocação, até eu acho que ficou no seu devido lugar, eu acho, e se fez justiça com essa moção, porque nós estávamos endereçando para uma equipe, para outra equipe, e as demais que também participaram acabaram ficando de fora, então até foi bom a apresentação do vereador César Godoy, da moção dele, e a moção que esse vereador que você fala também apresentou, e aí acabamos fazendo uma moção em conjunto, todos os vereadores, prestando essa homenagem aos atletas que também representam o município de São Bento do Sul. Continua em discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores, por favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção de número 050/2017. Em primeira discussão e votação, o requerimento de informação número 055/2017, de autoria do vereador Fernando Malon, o qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, no mês de maio foi discutido e aprovado o requerimento de informações 33/2017, em que eu pedi informações sobre o não cumprimento do Piso Nacional de Educação. Naquele dia, o vereador Marco Relli nos informou de que eram apenas 3 ou 6 que estavam sendo atingidos, mas o requerimento de informação veio dizendo que era 30 e poucos. E o vereador Marco Relli também colocou que em junho seria regularizar a situação e enviando o projeto de lei. Na resposta ao requerimento de informação, não deu data, só disse que estão fazendo estudos e tal. E até agora não veio nada. E essas pessoas continuam recebendo menos do que o piso nacional de educação. Também fiquei sabendo, mas isso é uma informação extraoficial, de que não haveria o aumento dos vencimentos, e sim uma concessão de um adicional qualquer para manter esse valor. Só que isto prejudica de cara os inativos, porque isso não incorpora o salário e, portanto, não é contabilizado para fins de aposentadoria, e no caso do servidor falecido, para pensão por morte para os seus dependentes, e vai impactar também nos que estão na ativa hoje, mas no futuro vão ficar aposentados, porque este adicional, se for em forma adicional, não vai incorporar. Eu estou perguntando à senhora secretária de Educação e de Administração, por que não foi ainda resolvida a situação, para regularizar a situação, já que eles estavam dizendo que iam fazer. O vereador Márcio disse junho, mas a resposta não dizia data. E se essa regularização vai ser feita através de aumento ou através de concessão de algum adicional. Então, eu peço a aprovação de Vossa Excelência. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Peter Alexandre Knoiber. Senhor presidente, senhores vereadores, essa é uma questão... De fato, eu lembro do requerimento de informação que o vereador Fernando Malon já fez há alguns meses atrás acerca dessa questão, mas, se eu não me engano, é uma situação que já vem se arrastando desde 2015, não é? Que em 2015 que já era para ter sido resolvido, não foi, 2016 também, e agora está essa questão aí. Né? Então, hoje eu estive o dia inteiro envolvido com o seminário do espectro autista lá na Univille,
promovido pela PAI, pela Secretaria de Educação e pela LESC, pela Escola do Legislativo. Então, não tive condições de conversar nem com o secretário de Administração, nem com o secretário de Educação, mas vou votar pela aprovação do seu requerimento e vamos aguardar a resposta que será dada pela Secretaria, né? Então, Continua a discussão com a palavra o vereador autor do requerimento, vereador Fernando Malão. Os senhores vereadores devem se recordar também que eu mencionei naquele dia como sugestão para evitar a judicialização, ou seja, o ingresso de ações por quem está desde 2015 sendo prejudicado, que o projeto de lei, se for mandado para aumentar os vencimentos, que já pressuponha autorização na lei para pagar os atrasados. Porque fazer só daqui em diante vai resolver daqui em diante, mas esses profissionais têm direito de 2015 para cá. E vão entrar na justiça. E aí, vereador Godoy, naquele dia que a gente estava discutindo sobre aquela questão dos comissionados e tal, foi dito que a prefeitura iria pagar administrativamente esses servidores que estão com o requerimento. Não estão pagando, estão negando. Quer dizer, aí reclama de não ter judicialização, mas não fazem. Então, eu não coloquei no requerimento aqui, mas eu estou, mais uma vez, deixando claro aqui, que eu sugiro que, se for feito o projeto, que seja no sentido de também um artigo lá atrás, autorizar o pagamento retroativo de 2016, de 2015. O senhor me permite uma parte? Pois não. Eu não sei, mas acho que na ocasião, quando o senhor fez o primeiro requerimento, a gente já falou sobre isso. Parece que, inclusive, havia um projeto de lei, né? Já na gestão passada, pensando na regularização, mas não chegou a ser enviado para a Câmara. Eu, sinceramente, não sei. O senhor não sabe disso? Não sei. Eu lembro que quando a gente estava discutindo aquela questão, no seu primeiro requerimento, houve alguma manifestação por parte mas eles não falaram isso na resposta? Não falaram. Tudo bem, não. então a gente vê na resposta que a Secretaria vai mandar. Continuando, porque se regularizarem daqui em diante, vai ficar atrasado. E o atrasado elas têm direito. Né? São 36 profissionais. Nenhuma está no nível inicial, todas já estão subindo de níveis, mas a lei ela prevê o piso salarial previsto em lei federal para o ano inicial. A cada nível que se aumenta-se 3%. Ou seja, quem está lá tem que ganhar o piso, digamos, está na letra D. Piso para a letra B, piso mais 3%, letra C, piso mais 3%, mais 3%, letra D, piso mais 3, mais 3, mais 3. Então, é uma forma de... Elas vão ganhar, evitar a judicialização. Por isso que eu não fiz essa manifestação aqui, mas eu já estou de antemão pedindo até que o líder bancada e o líder governo levem este pleito, essa minha manifestação. Obrigado. Continua a discussão. Eu vou fazer uma colocação também, porque na legislatura passada nós também fizemos uma solicitação, vereador Fernando Malão, em relação a essa, não vou dizer assim irregularidade, mas esse não cumprimento né? E nós sabemos e que temos certeza de que, inclusive no seu requerimento, Vossa Excelência coloca de que seria dada uma concessão adicional aos funcionários, que aí não comportaria para o vencimento mas aí isso não é legal. Isso a lei não permite que seja feito isso aí. Então vamos esperar que até quanto mais se demorar, mais aumenta essa questão, porque pode que eles entrem com uma ação e nessa ação se peça para ser corrigido uma série de coisas, esses atrasados que esses funcionários têm direito, esses professores. Então, eu acho importante, vereador Petit, que se acelere isso aí lá. Nós sabemos que isso vai virar já está virando uma bola de neve, já. O vereador César Godoy, que é líder de governo também, podem olhar com atenção isso lá para ver o que pode ser feito, porque é uma classe que está no prejuízo com essa questão. Estão no prejuízo. E eles são iguais aos outros, então eu acho que eles merecem que seja olhado com carinho essa questão aí. Continua a discussão?
Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores, por favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 055/2017. Antes de entrarmos na discussão do próximo requerimento, queremos agradecer a presença do vice-prefeito, Márcio Drevic, do ex-vice-prefeito Arildo Gesser, né, presidente Samay, Fridolino Vandenboom, e também as pessoas que em suas casas nos acompanham nessa sessão. Leonete Milcheski, Jürgen Alemão, Pedro Gabriel Tomás, Paulo Henrique dos Santos, Marlene Cachumboski Borges, Fábio Fidelis Ferreira, Martívio Drevic, Rosmari Santos, Oswaldo Randic, Gilmar José Wastrait, Marise Drevic, Rodrigo Matos, Rogério Alquini e Evelyn Balcati Sabino. Essas pessoas também nos acompanham em suas casas. Também agradecemos em nome dessa Casa de Leis. Em discussão única e votação ao requerimento de informação número 056/2017, de autoria do vereador Fernando Malon, ao qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, a questão da oncologia no nosso hospital não é mais falada, não é mais comentada, ninguém mais leva esse assunto em consideração do ponto de vista administrativo. O senhor prefeito municipal, junto com o senhor secretário municipal de saúde, foram para Brasília esses tempos, semana passada, acho que foi, semana retrasada. A pauta era extensa, diversos ministérios e tudo tal, e não falou nenhum momento na oncologia para São Bento. Então, eu estou pedindo, eu quero saber se como estão essas tratativas para o credenciamento do hospital, se ainda existe interesse da Secretaria Municipal em procurar esse credenciamento. Em caso positivo, o que falta? Quais são as pendências? E quais providências necessárias? Inclusive, detalhadamente, eu quero saber o que cabe ainda ao município, ao hospital fazer, o que está dependendo do governo federal para mexer. Por quê? Se falta coisa aqui, vamos buscar coisa aqui. Me parece que não falta mais nada aqui. Se faltam coisas federais, passos federais, vamos ver o que precisa e talvez acionar as nossas lideranças estaduais em Brasília. E se a resposta for negativa, eu espero que não seja, mas eu quero saber os motivos da desistência. Então, por isso que eu peço, na verdade, a gente precisa reavivar isso constantemente, essas informações, porque senão cai no esquecimento e nós não queremos que caia no esquecimento, nós queremos que continue. Então, agora, antes tinha contato com o prefeito, com o secretário de saúde, corria, ia atrás, ia no hospital e tal. Eu não tenho mais esse franco acesso ao prefeito e ao secretário de saúde. Por isso que eu peço, através de requerimento de informação. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Fernando Malon, eu voto de forma favorável ao seu requerimento, mas entendo que cabem aqui algumas considerações. Isso já foi dito aqui desse local e de outros, que tanto o prefeito quanto o secretário estão à disposição de todos e quaisquer vereadores para qualquer esclarecimento. O senhor não se sinta excluído por não fazer parte do bloco de situação, como já foi feito num passado recente. Se o senhor quiser, inclusive, eu posso intermediar uma conversa entre o senhor e o prefeito, entre o senhor e o doutor Manuel, o nosso secretário de saúde, porque pode-se alegar qualquer coisa, menos inacessibilidade quanto a eles. Não acredito que alguém tenha ali negado. O senhor tentou? Ele foi negado? Claro. Uma questão dos 2 meses atrás, talvez 3 meses atrás, houve aquela situação. Agora vai dar certo. O administrador do hospital veio aqui e falou que ia dar certo. Aí o secretário me disse também. E aí ficamos todos felizes, mas aí eu queria tirar a prova dos 9. E eu liguei para o secretário de saúde, pedi um horário, não me retornaram, insisti, não me retornaram, por 2 vezes, por causa do mesmo, em questão de 1, 2 dias de diferença, eu pedi e não me retornaram sobre eu poder falar com o secretário. Eu falei uma vez com o secretário no começo do governo e outras das 2 vezes tentei e não consegui. Obrigado. Bom, vereador, o que não tem defesa, não sou eu quem vou ficar tentando convencer de outro caso. Se o senhor está dizendo que tentou e não conseguiu, aí a administração que reveja esse tipo de atitude. Até porque, particularmente, eu cobrei disso por 4 anos, que o ex-prefeito muitas vezes postergava uma reunião comigo 5, 6 meses. E agora, se a administração resolver de fazer o mesmo com
opositor político, é melhor repensar a posição deles. Mas, dito isso, me coloco à sua disposição para tentar intermediar, porque eu sei que o papel vai deixar isso formalizado, mas que uma conversa pessoal ela esclarece muito mais. Dizer também, aí eu posso afirmar com bastante tranquilidade, o senhor diz, esse assunto foi deixado de lado. Não foi deixado de lado, é frequentemente tratado, sim, mas ele é tratado com bastante intensidade, de modo que também não existe... Evidente que quando numa viagem de um prefeito e um secretário a uma capital federal, como no caso em Brasília, evidente que existe uma pauta de demandas, mas afirmar como é feito, como Vossa Excelência afirmou, e também consta do seu requerimento de que esse assunto simplesmente estava excluído da pauta, não pode ser tomado como verdadeiro. Até, pois não. É que isso eu vi na imprensa, eu vi a pauta que foi apresentada pela assessoria de imprensa da prefeitura, a pauta extensa, e ali não estava a questão da oncologia. Foi nesse sentido que eu falei. Entendi. Né? Tá bem, mas esclarecendo. Agora, eu quero aproveitar a sua fala, vereador, porque eu sei que o senhor não quer tomar para si qualquer louro, eu sei que é uma batalha. Eu sempre menciono aquela charge, que inclusive tem no meu gabinete, lá de 2000, eu não lembro que ano, foi 2013, da audiência pública que Vossa Excelência promoveu. 2013, 20 e poucos, faz 4 anos. Agosto de 2013. 2013. Obrigado, presidente. Foram realizadas 2 audiências públicas e, coincidentemente, aquelas 2 marcaram muito e elas se arrastam até hoje, quais sejam a quimioterapia e a unidade penitenciária, cada qual com sua particularidade. E eu não estou querendo criticar ninguém, ou melhor, às vezes é necessário, mas sobre isso tudo, eu quero pegar um gancho, dizendo que aprova o requerimento, me chamou muita atenção na fala do deputado Aguiar no jornal A Gazeta de sexta-feira, no dia 1º de setembro. E aí eu conversei também com o jornalista Pedro Esquiva a respeito, que também vem se engajando na situação. Ele dizendo, estou sugerindo que o assunto seja retomado com uma reunião entre a administração hospitalar, municipalidade e associação empresarial e representantes da Secretaria do Estado da Saúde. Mas que sugestão mais vazia, porque isso aí não precisa vir de um deputado estadual para dizer que ele acha que tem que se reunir. Isso é consequência mais do que óbvia, vereador Jaime, que... as esferas. Imagina que precisa de um deputado estadual dizer por que vocês não fazem isso? Nós sabemos já de cor salteado. E isso chamou a atenção. E também assim, me chama a atenção mais um ponto. Abre aspas. Acho que é necessário dar início aos atendimentos e convênios Acho que é necessário dar início aos atendimentos a convênios e particulares. Mostrar que há vontade de funcionar a quimioterapia, a partir daí forçar a vinda de recurso público. É necessário dar início ao atendimento e convênio particular, que já existe, mas mostrar que há vontade de funcionar. Não ficou muito claro aqui em agosto de 2013 que nós temos vontade de fazer isso funcionar, vereador José Carlos? Já ficou claro isso, ou seja, mais uma... Me parece que só está dizendo para dizer, eu estou vendo, eu estou acompanhando, mas ninguém quer que fique acompanhando. Isso aí acompanhar qualquer um faz. Aliás, todo mundo que está em casa, com esse problema ou não, está acompanhando. Isso aí não precisa ser deputado para fazer, não precisa ser vereador, não precisa ter muita coisa, basta você esperar que você está acompanhando. E aí, por fim, isso aqui eu considero grave e preocupante, diz o seguinte, ele menciona aqui a cidade de Mafra, aqui. As instalações estão prontas e o setor de oncologia precisa funcionar, por isso o debate, porque eu acho que já se esvaziou. Justifica Aguiar, observando que Mafra está caminhando nessa direção e já concorre para ser referência regional nesse tratamento. E aí, vereador Nivaldo Bogo, é que eu fico bastante preocupado, porque o vereador, o jornalista Pedro Esquiva me ligou, não que eu não confie nele, confio muito, mas eu também fiz questão depois de ligar para a secretária de saúde lá de Mafra, Jaqueline Fátima Triviati Veiga. Ela está em Florianópolis numa reunião, atendeu tanto ao jornalista Pedro Esquiva como me atendeu, disse que tinha acabado de falar com o jornalista, dizendo, abre aspas, não estou sabendo de nada, nenhum pleito de Mafra nesse sentido. Inclusive, na reunião da CIR, Comissão Intergestores Regional, assinamos em favor de São Bento do Sul para credenciamento da quimioterapia. Ou seja, a secretária de saúde de Mafra diz que não tem absolutamente nada disso sendo trabalhado. E ele diz, cuidado porque Mafra vai ser referência antes de vocês. É contraditório. Eu vou dizer, não é, eu não tenho absolutamente nada contra o deputado, nem a favor, mas nem contra, não tem nada a ver. Mas é que essa matéria que tem
quanto que tem aqui, Fernando? Você que é jornalista aí que sabe. É um quarto de página, ela não diz nada que preste. Ela só diz, eu acho que eles deviam se reunir. Nós sabemos que devemos se reunir. Eu estou acompanhando, é óbvio. Até quem não está, cuidado que Mafra vai roubar de vocês. Aí a secretária diz, então, ou seja, assim, o que eu quero dizer com isso? E eu também estou fazendo mais ou menos como deputado, eu só estou falando, mas eu estou tentando cobrar lá de cima para que a coisa aconteça, porque eu já disse, eu sei que o vereador Fernando Malon não quer tomar para si como uma vitória pessoal, até porque, porque que resolva, até porque o mal já lhe foi feito e alguma coisa tem que ser efetivada. Eu dizia, independente de sermos contra ou favorável à unidade penitenciária, se fosse um hospital, nós teríamos perdido as licenças também já. Ou seja, está na hora de parar de falar e fazer alguma coisa, só que tem que ser lá de cima, porque o que nós temos que fazer, a gente está fazendo. E está trabalhando, está cobrando. Por isso eu aprovo de forma favorável o requerimento de informação do vereador, mas dizendo que está um pouco demais já, está um pouco maçante essa situação de... e outra, a impressão que dá lendo é que a culpa é nossa, que não estamos fazendo nada, né? Aí não convém. Obrigado, senhores vereadores. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Jaime Ferreira. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo jeito o assunto é escancarado mesmo, né? Eu acho que, vereador César Godoy, acima de tudo, é uma falta de vergonha, sabe? Vergonha, tentar justificar o injustificável, né? Por essa morosidade, é brincar com as pessoas que realmente estão necessitando desse tratamento. Tá? Não quero ser redundante, vou só ler aqui ainda o que mais me chamou a atenção, além daquilo já descrito pelo vereador Malon, pelo vereador César Godoy. Tem um trecho que ele diz, precisamos fazer o serviço funcionar e daí forçar a vinda de recursos para a instalação, para daí forçar a vinda de recursos públicos. Quer dizer, nós precisamos fazer o carro realmente andar para forçar os recursos, e se a gente faz andar e os recursos não vierem? Então é uma situação muito crítica. Sou favorável, sim, vereador Fernando Malon, à sua solicitação, e outra parte, precisa haver um entendimento entre as esferas públicas e a administração da instituição. Novamente, tentando justificar o que já foi debatido e esclarecido. Para não me alongar mais, quero registrar, então, o meu protesto contra essa situação e dizer que sou favorável, inclusive citar que o jornalista Pedro Esquiba fez um cartaz, fez uma manifestação há uns dias atrás, onde eu fiz parte e também estou favorável e à disposição. Obrigado. Continua a discussão. Eu concedo a palavra ao vereador Fernando Malon. Obrigado, senhor presidente. Essa situação que o deputado Aguiar colocou no jornal, senhores vereadores, principalmente o vereador Godoy e o vereador Jaime, o que ele quis dizer é o seguinte: existe uma discussão se São Bento precisa ter uma série histórica, mostrar que está funcionando, para daí conseguir o credenciamento. Isso é uma discussão que já vinha desde o ano passado com o prefeito Fernando Turic. E o Aguiar falava, vocês precisam começar a fazer para mostrar que está funcionando, para daí ele conseguir o credenciamento. Parece que é um requisito. É uma situação arriscada, porque podia não ver o credenciamento e a prefeitura ia gastar muito dinheiro. É um dinheiro com saúde, mas é um dinheiro que corria o risco de não conseguir. E aí nós vimos que isso aí seria complicado, era muito dinheiro. No começo deste governo, veio a mesma discussão. Mas, de repente, e é por isso que eu falei aqui na Câmara com o administrador do hospital e com o secretário, e os dois me disseram o seguinte, e inclusive acho que o secretário falou aqui, no plenário aqui, na palavra livre, nós vamos pagar agora para depois fazer. Opa! Peguei o secretário aqui fora e disse, você vai fazer isso? Vou. Parabéns.
porque você vai ter um ato de desprendimento, você vai estar colocando dinheiro da prefeitura na frente, é um ato de coragem. Eu elogiei o secretário, vocês podem ver nos registros. Pô, fiquei feliz. Iam dar um atalho ao andamento do negócio. Passou uma semana, falei com o administrador do hospital, ele disse, o secretário mudou de ideia. Pô. Aí foi que eu fui tentar falar com ele, mas liguei para lá para falar com ele, ele não pôde me atender, estava viajando. Liguei uma segunda vez, não pôde me atender, e aí eu desisti, porque o administrador do hospital disse, o secretário mudou de ideia. E aí, tudo que a gente estava pensando. Então, o que o Aguiar fala é, fazer isso é o pagamento direto pela prefeitura para depois ser ressarcida. Nós sabemos que o Estado não ressarce. Não porque não é obrigado, porque não paga mesmo. E o governo federal também ia ter a mesma dificuldade. Então, é a situação. E aí, quando fala, nós precisamos cobrar tal. Hoje, a cobrança tem que ser em cima de quem? Prefeitura e governo federal. São esses dois. O prefeito e o secretário têm que ficar fustigando e lá tem que dar resposta. E aí eu vou até aproveitar esse momento, senhor presidente, porque o jornalista Pedro Esquiva, que está aqui na casa, ele fez uma manifestação esses dias, tem umas fotos aqui, tal, e 2 dias depois ele fez um negócio no calçadão, e eu não fui, e ele até ficou bravo comigo. Não falou diretamente para mim, mas disse que estava bravo comigo. E eu não fui por 2 motivos. O primeiro, eu não estava em São Bento, eu estava numa audiência em Itajaí, eu tive que ir de manhã, e o negócio foi de manhã, eu não estava aqui, fui fazer uma audiência lá em Itajaí, tive que voltar. E a situação é a seguinte, e aí eu quero colocar aqui, o Aguiar mentiu, o Aguiar enrolou, o Aguiar atrapalhou, não há dúvida nenhuma, atrapalhou tudo. Fez uma parte de conseguir recursos para a reforma do hospital, a prefeitura entrou com uma outra parte, o centro oncológico está pronto para funcionar, está tudo ok. Eu só achei não ser producente e ficarmos agora fustigando ele de novo, porque agora passou da fase dele. O Aguiar não tem mais o que fazer, a não ser dar essas declarações no jornal que não tem nada a ver, de fato. Então, agora nós temos que pressionar no bom sentido, dizer, secretário, corra com isso, vamos. Com a ida de muitas especialidades para o Hospital Rossio, houve justamente um sentido inverso. O que eu queria que ficasse atendendo aqui em São Bento, na oncologia especificamente, muitas especialidades foram para fora. E este é um contrassenso ao que eu defendo. Mas isso são outros 500. Eu só espero que o secretário mantenha a sua palavra de continuar lutando para trazer a oncologia para São Bento, que o prefeito Magno Baumann vista esta camisa, porque nós precisamos dessa situação. Nós não podemos empurrar mais. Nossos pacientes já estão fora de São Bento. Já está com ambulancioterapia. Nós não queremos continuar isso, nós queremos trazer para cá. As outras ações de saúde estão no sentido contrário, é isso que eu quero. Eu só estou pressionando o secretário e o prefeito, e para mim digam, o que falta de vocês? Vamos cobrar. O que falta de lá? Vamos acionar as nossas lideranças para fazer isso. Obrigado. Continua a discussão. Eu também vou fazer uma colocação em relação ao requerimento de informação do vereador Fernando Malon. Eu não quero crer que a prefeitura vá desistir, porque era só o que faltava, né? Isso não tem sentido. Mas, eu sempre digo, gato escaldado tem medo de água fria. O caso é o seguinte, eu li na postagem do jornalista Pedro Esquiva, em relação a uma conversação que o vereador Godoy até colocou agora, com a secretária de Saúde do município de Mafra, nós não devemos esquecer de que Mafra sempre vai se sobrepor aos interesses de São Bento. Qualquer coisa que está lá para ser decidida, em vez de vir para São Bento, vai para Mafra. Pode ter certeza. Um dos exemplos que eu cito aqui é no caso da concessão, pelo governo do Estado, da concessão parabéns para a Mafra, parabéns, para a instalação do curso de medicina na UNC em Mafra. Por que eu digo isso? Porque para instalar o curso de medicina em Mafra, existem outras universidades dentro desse raio
que também tem interesse, a Univille, no caso, teria interesse, teria que ser aberto propostas para ver quem, isso aconteceu na região da Anvale, aconteceu essa questão na Anvale, eles entraram na justiça e ganharam a questão e foi derrubado, e quem ganhou perdeu, porque as outras tinham melhores condições de instalar, mas não. Lá se decidiu instalar o curso de medicina em Mafra, no UNC, e não se perguntou a ninguém, porque o governador é amigo do prefeito, do Wellington, meu amigo também, mas o governador é muito mais amigo do que de mim. Então, não vamos se admirar se amanhã depois, em vez de o pessoal daqui que procura esse tratamento ir para Jaraguá, ter que ir para Mafra. Nós temos que cuidar disso aí, nós temos que cuidar, nós temos que ficar de olho, porque eu sempre digo, isso aí nós não podemos perder de vista. Então, qualquer movimentação que haja, vereador Pete, em relação a essa questão da oncologia em São Bento, eu acho que é válida porque nós não poderemos deixar isso cair no esquecimento. Também acho lamentável e infeliz as colocações que o deputado colocou no jornal, mas isso já é uma coisa que aqui nós assistimos em agosto de 2013, participamos aqui e vimos o que deu. Então, eu acho importante a aprovação disso aí, a Prefeitura vai responder, eu acho, dentro daquilo que deve ser respondido. Continua em discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito seus vereadores, por favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 056/2017. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 057/2017, de autoria do vereador Fernando Malon. Qual concedo a palavra? Senhor presidente, senhores vereadores, nós temos aqui nesta Casa de Leis, para apreciação, 4 projetos, que é o pacote da reforma administrativa da Prefeitura e de suas autarquias. Eu não pude estar, porque também não estava em São Bento no dia do lançamento deste pacote. A chefe de gabinete me convidou, eu respondi que não podia estar, porque não estava presente. E ali se alardeou muito a questão de uma economia de 8 milhões no ano e tal. E isto, olhando assim, eu não concordo. E até falei para o doutor Clifford, está aqui, lá fora, eu falei, e o candidato de vocês fez isso também, o doutor Tomazini fez na campanha. Vamos economizar tanto, com base no quê? Vamos extinguir cargos comissionados. Como? Vamos tirar tantos cargos. E é isso que está sendo falado agora. Vamos economizar tanto, mas isso a partir de uma premissa o seguinte, existem X cargos comissionados existentes na estrutura. Não são todos que estão preenchidos. Um bom número não está preenchido. A economia, está se dizendo que vai fazer com base nos cargos totais, mas tem que fazer com base nos cargos atualmente preenchidos. E até parte do seguinte pressuposto. Se não estão preenchidos, é porque o senhor prefeito municipal entende que os que não estão preenchidos não precisam ser preenchidos. Então temos que ver o que existe hoje preenchido e o que vai ser em caso de aprovação dos projetos. Por isso que eu estou pedindo essas informações. Elas são bastante detalhadas. Eu estou pedindo o total de funções gratificadas existentes, mesmo não concedidas. Eu quero saber das existentes quantas estão sendo concedidas, os valores das secretarias, autarquias e fundações. Indicar o total de cargos comissionados existindo em tal composição, o total. Quero saber quais estão preenchidos. Essas informações, para a gente poder ter condições de avaliar bem. Vale a pena aprovar este projeto de lei ou não vale? Vai ter economia ou não vai? A economia com base no, se nós preenchêssemos, eles não falam isso, se nós preenchêssemos todos os cargos comissionados e reduzindo agora, teríamos economia de tanto. Não é verdade. Então, por isso que eu estou pedindo a aprovação desse requerimento. O requerimento é geral, ele abrange todos os projetos de lei, os 50, os 51, os 52 e 53, que estão aqui na casa. Por isso eu peço a aprovação de Vossa Excelência.
Continua a discussão com a palavra vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Fernando Malon, eu compreendo que o senhor não podia ir nessa reunião porque estava viajando, mas poderia ter indicado a sua assessora que participasse para ela poder lhe clarear um pouco mais do panorama, até porque foi feito um debate muito longo e uma apresentação bastante minuciosa a respeito. É impossível, simplesmente impossível, que não se haja uma economia. Eu entendo quando o senhor diz que a economia seria gerada se todos os cargos estivessem ocupados. Mesmo que não estejam todos ocupados, é impossível que não haja uma economia. Vai haver, isso é fato público e notório, não tem como não haver. Eu digo, não vejo por que refutar o requerimento de informação, mas esses dados é fácil de se bater. Por exemplo, pergunta quantos cargos comissionados vão deixar de existir e tudo mais, basta ver na justificativa que ela faz isso. A justificativa do projeto de lei, ela explica isso tudo. Me permite, vereador? Sim. Ela fala o que está sendo proposto, ela não fala o existente. A gente tem que correr para lá e para cá, ir para lá e para cá. Sendo que eu imagino que a administração tem, e eu até acho que essa resposta nem vai demorar 30 dias, porque já deve estar tudo tabulado. Nós não temos que correr para lá e para cá. É um exercício de raciocínio desgraçado. Por isso que eu acho que para eles vai ser bem fácil. Mas na mensagem não fala o que está extinguindo e o que está criando. Né? Obrigado. Entendi. Vão vir as respostas, e aí eu lhe lanço um desafio, vereador. Eu não quero que a administração atual faça coisas semelhantes à administração passada, porque eu muito combati, não seria lógico da minha parte. E eu acredito muito na sua coerência também. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiz um pedido muito semelhante ao seu, quando da reforma administrativa da gestão passada. E sabe o que o Executivo me disse? Não, porque foi para mim, eu lembro muito bem que está cheia aquela de resposta de sem vergonha. Ela disse, vice-prefeito Márcio Drevic, vice-prefeito Arildo Gesser, que era só olhar no portal da transparência. E se vem uma resposta semelhante? Eu não acredito que vai vir, porque o senhor disse, eu acho que nós vivemos um novo momento. Eu não queria ver a sua reação também, se viesse, mas bastaria olhar no portal da transparência, né, que foi a sugestão que a administração que o senhor fazia parte me deu. Mas como eu entendi o seu objetivo, e eu não tive essa mesma compreensão do meu lado, eu vou dizer para a prefeitura responder isso o quanto antes, que eu vou repetir, vereador Fernando Malon, eu compreendi o objetivo do seu requerimento, que é ver de fato qual é a economia que vai haver, ou deixar de haver, segundo seus argumentos. Eu só digo que a gente pode perceber como as coisas mudam, mas não muda tanto assim. É o mesmo requerimento que eu fiz, eu não vou precisar à época, evidentemente, mas cuja resposta foi, eu não vou precisar, eu não consigo. Mas dizer isso, bastaria a Vossa Excelência olhar no portal da transparência, verificar na justificativa da lei que o senhor teria a mesma resposta perseguida no requerimento de informação. E digo mais, eu entendi que o senhor estava viajando, mas houve uma reunião que, salvo engano, os vereadores que estavam lá, durou muito mais de 1h30 para explicar e tirar todas essas dúvidas. É claro, o senhor não teria como ouvir e já saber da pergunta imediatamente, porque a gente leva tempo para elaborar. Vou ser favorável, eu só não acredito, e eu realmente não sei que data, eu não lembro de cabeça que data deu entrada, assim como dá trabalho para Vossa Excelência, dá trabalho para todo mundo responder. Regimentalmente há um prazo. Para nós não atravancarmos isso, porque nós estamos falando, se bem que também começa no ano que vem, também não tem muita razão também de correr com isso, mas para a gente fazer um processo de debate bastante profícuo. Veja, esse é um projeto de lei que evidentemente que tem nuances. Ele não tem como agradar, como quase nada agrada a todos, mas veja, eu vi o seu vídeo em que Vossa Excelência não concorda ou apresenta algumas objeções, do quais eu respeitosamente discordo, de que, por exemplo, a fusão entre obras e agricultura não é saudável, do seu ponto de vista. Discordo, e aí faz parte. Se eu estiver enganado, vereador Nivaldo Bogo, mas na última fala do Vossa Excelência a respeito do assunto, me parece que o senhor veria com bons olhos esse tipo de situação. Sobre um outro viés, lógico, com particularidades, mas veja, nós temos 3 pontos de vista sobre a mesma situação de 3 vereadores diferentes. Então, é dizer isso, o debate é saudável, mas a gente não pode deixar
de fazer com que essa reforma de verdade aconteça, porque outras foram feitas um pouco mais, de forma mais paliativa. Mas eu voto pela aprovação do requerimento. Continua a discussão com a palavra o vereador Jair Sabino. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Fernando Malon, quero dizer para o senhor que eu concordo com uma parte da sua fala, quando o senhor coloca aqui que o PSDB e o nosso candidato, eu quero dizer que nós não tínhamos esse engodo como plataforma de campanha, né? Eu considero também um engodo, as colocações são feitas daquela forma ali, não consigo concordar com aquilo. Nós tínhamos uma proposta para São Bento do Sul de redução real daquelas equipes, tá certo? Real. Não onde hoje tem 8, e aí se pretende dizer, ó, aqui pode ser colocado 15, nós vamos colocar só 10 e vai ter uma economia de 5. É o que está ali, né? Mas tem 8. E ainda os vereadores vão avalizar, né? Vão avalizar vão endossar para que se aumente de 8 para 10, dizendo que os vereadores autorizaram, né? Que passou. Na verdade, tem 8. Ó, poderia ser 15. Nós queremos só 10. E daí nós vamos... Não, essa não era a nossa proposta, tá? E eu concordo com o senhor que essa, da forma que se apresenta, eu considero que seja também um engodo, como já foi colocado nesses termos, né? Eu não posso aceitar dessa forma, tá? Outros pontos nós podemos ainda conversar e discutir, mas de economia dessa forma, de dizer, ó, nós estamos usando 8, poderíamos usar 15, só queremos usar 10, de fato não vai passar. Obrigado, senhor presidente. Eu concedo novamente a palavra ao vereador, autor do requerimento, vereador Fernando Malon. Eu sabia que eu ia cutucar, mas de fato, mas o candidato o Tomazini, ele de fato ele dizia que ele ia diminuir tanto e iria ter uma economia. Não a economia que ele estava pregando, porque ele também usava a mesma premissa. Nós temos 15, hoje tem 10, ele não falava dos 10 preenchidos, vamos ficar com 8, ele dizia, pode ter 15, vamos ter 8. Teve uma economia com a situação existente de fato. Mas a economia que ele dizia era muito maior e isso impactou bastante na opinião. Mas isso é um outro aspecto. Aqui, de fato, eu acho que é uma economia que não vai existir. Não vai existir, porque se a gente olhar rapidamente, e eu digo que eu li muito rapidamente, nós vamos ter situações em que a situação de fato existente hoje, X cargos, e com a mudança não vai diminuir de X, vai ficar com X, talvez X mais Y, em algumas situações. No geral, eu acho que vai até dar um aumento do que existe de fato hoje. Eu tinha mais alguma coisa para me manifestar, enfim... O senhor me permite? Pois não. Eu acho que nesse exemplo do 15 e do 8, se fôssemos elevar tudo para o 15, inclusive ultrapassaria esses 53,4%. De repente, se for olhar para todos os departamentos, todos os setores, e colocar no máximo, nem a Folha, de repente, nem suporta. Ah, não. Obrigado. Não. E eu acho, inclusive, que se botar todo mundo que está prevendo no projeto de lei, nos projetos de lei, vai ultrapassar o limite potencial. Uma situação... Está me fugindo o raciocínio, mas vamos tentar. Se o prefeito manda o projeto de lei hoje, criando estes cargos, eu escutei em algum lugar, acho que foi o vice-prefeito que falou na entrevista, que nós estamos vendo uma projeção para o futuro de poder ter os cargos no futuro. Então, deixa como está. Porque já tem a folga para o futuro que não tem hoje. Isso é uma situação, mas isso eu só li. E eu não me recordo, vereador Godoy, quando foi feito o projeto de lei da diminuição dos cargos do Executivo, se houve criação de outros cargos. Eu acho que naquele caso foi só diminuição mesmo. Do Turek. Só diminuiu. Né? É mais fácil. Aqui, se eles quiserem me responder, dizem que é para eu fuçar o portão de transparência, eu fuço, não tem problema. Mas o que eu digo é o seguinte, é que agora é mais difícil porque eles estão diminuindo e criando. Diminuindo FGs e criando novas FGs. Lá foi apenas, então, somente cortar. Muitos deles já não eram preenchidos. Alguns foram cortados, foi mandado gente embora. Né? E outros foram cortados porque já não existiam.
o que o prefeito está dizendo agora é que vai cortar, e a gente vê que não estão preenchidos, mas está criando uma outra estrutura em volta aí que vai ficar complicada. É isso que eu preciso saber. Obrigado. Obrigado. Eu entendi. E, o viés dessa aqui é, de fato, uma reforma. Lá era atendimento a um TAC do Ministério Público que cortava. E aqui é uma reforma. Reforma a gente quebra uma parede, monta em outro lugar e constrói. De fato, é mais complicado. O que se discute aqui, em suma, é o seguinte. Alega-se que o Executivo diz: se tivéssemos todos os cargos, a economia seria de X. Mas o que está se dizendo, com o adjetivo de engodo, é que não estão todos ocupados. Então a economia não é X. É X menos 1, X menos 2, X menos alguma Y. Pronto. A conta é muito simples. Nós temos que fazer, então, duas perspectivas. Uma de todos os cargos, se fossem preenchidos, quanto seria economia, isso é válido para a gente ter a título de quanto pode ser e quanto pode chegar. E a outra é, com o que se tem hoje, como vai ficar, se economiza tanto ou se deixa de economizar tanto. É curto e grosso isso, não é? Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoibila. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou... realmente, eu fico perplexo com algumas coisas, mas, enfim, não dá para comparar duas coisas diferentes, primeiro. Nós não podemos comparar esta reforma com a redução de cargos que foi feita na administração anterior. Isso não dá para se comparar. Porque, primeiro, que esta reforma é uma ação motivada pela vontade deste governo em fazer. Enquanto que a redução de cargos que foi feita na administração anterior foi motivada por um TAC proposto pelo Ministério Público que obrigou a cortar os cargos. Senão, obrigou, TAC não obriga, mas enfim, mas que determinou e deu a direção para que fossem cortados os cargos. Não daria para se criar outros cargos. Porque a determinação era que se cortasse. Então, nós não podemos comparar essas duas coisas. E quando a gente começa a comparar essas duas coisas, a gente também entra no erro. Com relação à sua manifestação, no que diz respeito aos volumes, às quantidades, eu até concordo com a sua manifestação em partes. Se nós formos comparar o total preenchido da futura com se houvesse um total preenchido agora, claro que é diferente de se comparar, e eu acho que aí nesse caso nós realmente devemos comparar aquilo que for, aquilo que está preenchido com o que será preenchido a partir da reforma. Então veja, o maior interessado em que esta reforma dê certo é a administração, é o executivo. Porque, afinal de contas, quem responde caso ultrapasse os 52% ou 53% é o executivo. Nós estamos aqui discutindo e a reforma está aqui parada nas comissões, está sendo estudada pelos vereadores nas comissões. Eu acho que isso é legítimo, a gente tem devemos ter cuidado nessas avaliações, mas o que nós temos, o viés que nós temos que olhar esta reforma o executivo está propondo uma nova maneira de administrar o município, diferente da maneira que estava sendo administrada. A maneira que estava sendo administrada não foi aprovada. Isso é fato. Caso tivesse sido aprovado, haveria sido reeleito o que estava lá. Então, passou-se um período, houve fusões. Nessa reforma que se apresenta, há fusões. Nessa reforma que se apresenta, há alterações na nomenclatura dos cargos, há diferenciação nos valores das gratificações, enfim. Há diversos mecanismos que vão gerar uma economia ou gerar uma possibilidade administrativa diferente. Então é esse o viés que nós devemos com esse viés que nós devemos encarar a reforma. Por outro lado, o projeto de lei está aqui e é passível de modificações feitas pelos vereadores. Portanto, nós estamos também com a nossa capacidade de emendar o projeto.
ele está aqui e está à disposição dos vereadores para que os vereadores sugiram algo que talvez seja diferente e quem sabe até o Executivo não tenha visto dessa forma e possa, inclusive, ser um viés diferente e uma solução melhor até do que aquela apresentada. Então, eu só entendo que a gente não pode também julgar a reforma sem que antes ela tenha sido experimentada. E outra, é a administração do prefeito Magno e do vice-prefeito Márcio, que estão apresentando a esta Câmara Legislativa uma nova proposta para que a gente aprecie e possa dizer, não, vamos dar a oportunidade deles fazerem desse jeito ou não. Vamos dar a oportunidade deles fazerem o seu governo da forma que eles querem fazer e não da forma como estava sendo feito. Então eu vejo que é salutar essa discussão, eu sou favorável ao seu pedido de informações, creio que deva ser respondido o mais rápido possível, até porque são informações disponíveis, como o senhor disse, é um pouco mais complicado para o senhor buscar, mas ela está disponível lá no portal de transparência. Então, sou favorável, mas eu só queria tentar mudar o viés a perspectiva de olhar para a reforma. Lhe concedo uma parte, sim, sem dúvida. Não devia nem ficar discutindo este ponto, mas enfim, vamos só rapidamente, 30 segundos. O TAC, ele não dizia que era para cortar os cargos. Era para ou cortar os cargos ou renomeá-los, reclassificá-los, colocar as atribuições que efetivamente são de cargos de confiança. O prefeito, ao invés de remodelar a questão dos cargos, resolveu cortar. Esse é um ponto. Com relação ao resto, tem algumas coisas que a gente precisa analisar lá, algumas questões pontuais, que eu entendo que até possam ser benéficas e outras não. É a minha opinião, a questão da fusão da agricultura com obras, eu não concordo. Mas é a minha opinião, é o meu voto nesse sentido. E nós vamos ter que ver, quando o senhor diz, aquele modo do governo anterior não foi aprovado, por isso que não está aqui. A EMAB foi criada pelo PP, época Silvio. E funcionou muito bem com o meu governo. Não funcionou bem no primeiro mandato de Magno, tanto que o que saiu foi o Alpestre. Não funcionou bem com o governo Turic. Não funcionou, temos que ser sinceros. Me desculpe, o vice-prefeito aqui, o ex-vice-prefeito, mas é verdade, não funcionou. E agora a questão que eu venho dizer é o seguinte, a EMAB não funciona, e portanto vamos transformar num departamento. E quando se extingue autarquias, eu tenho uma preocupação, porque secretarias não podem receber subvenções, auxílios que sejam particulares. Autarquias podem, não que tenham recebido, mas podem receber. Nós estamos fechando uma porta para recebimento de recursos. Mas isso é uma posição que eu tenho. Então, são estas situações que nós temos que analisar bem. São projetos complexos, são 4 projetos que se entrelaçam, eles são complicados. Nós não conseguimos analisar um projeto só, nós temos que analisar todos eles juntos. E por isso que eu me pedi informação, fala sobre os 4 juntos. Porque nós não conseguimos... eu estou pedindo a parte dele. Por isso que eu estou pedindo informações para nós vermos. Eu consigo, de uma visão geral, ter isso aqui. Eu preciso de informações detalhadas. E aí tem uma outra situação. Do ponto de vista político, se nós rejeitarmos, os vereadores são contra a economia. Se nós demonstrarmos que não existe economia, esse discurso cai por terra. Hoje o que existe vai ter economia de 8 milhões? Não vai. Não vai. Vai ter economia? Pode ser que tenha. Eu até agora não consegui entender essa economia, mas pode ser que tenha. Mas vai que não tenha. E nós aprovamos um projeto de lei que vai dar mais gasto. Olha a situação. Hoje o que existe foi um grande lançamento, chamaram toda a imprensa, a pessoa toda, mostraram, saiu nas capas dos jornais, 8 milhões de economia e tal. E se essa economia não existir? Se existir só de 3? E se não for 3? Se não tiver economia, tiver prejuízo?
Prejuízo não. Aumento de gasto. É a situação que nós temos que pensar. Por isso que eu peço a aprovação do requerimento. Obrigado, vereador Pete. A palavra está com o vereador Pete. Posso? Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, o senhor falou da IMAB, eu tenho criticado a IMAB nesse modelo que está aí. Nós fizemos um pedido de informação logo que chegamos aqui, e a resposta foi que o governo passado gastou, eu vou colocar o termo gastou, com salários, encargos, combustíveis, diárias, tudo, 4 milhões e 24 mil reais, e o que nós tivemos efetivamente de habitação foram 12 residências populares. Eu acho que nem em Dubai o metro quadrado está tão caro. Então não dá para justificar, né? Não é possível. Né? Não é possível. Né? E aí, nesse formato, eu gostaria que fechasse, então. Para cabide de emprego, para um custo altíssimo desse, colocar custo-benefício, obviamente, nenhum setor da prefeitura dá lucro. Mas num custo-benefício desse é absurdo. Agora, nós tivemos esse ano, recentemente, então, mês, 2 atrás, o governo do Estado, finalmente, depois de uns 30 anos que fechou os escritórios do interior da Coab, aí os deputados e fecharam a Coab. Mas tem uns 30 anos, vereador Fernando Malon, que os escritórios de todo o interior do Estado foram fechados já. Mas lá tinha que continuar o cabidinho. Tá? Então, a Codesc, em 2007, o governo federal acabou com as loterias, vereador Peter. 2007. 10 anos depois, eles conseguiram fechar os cabidinhos da Codesc, agora que fecharam junto com a Coab, mesma semana. Não é difícil fechar isso ali. Né? Aqui não é a mesma coisa. Se for para tratar dessa forma, com a Coab, aqui a nossa EMAB, a 4 milhões por ano, 1 milhão e pouco por mandato, 4 milhões, 1 milhão e pouco por ano. Para quê? Para nada? Para fazer cabide de emprego, para fazer politicagem, aí realmente não há. Mas nós lamentamos, se for para regredir isso uma condição de departamento. De fato, perde-se as verbas federais, e nós temos muito a fazer em habitação, acredito que o governo tem intenção de fazer em habitação, não há dúvida, mas dessa forma, não. Né? Se regride a condição de um departamento, perdendo esse status, perde o acesso às verbas. Né? Então, a ideia seria deixa então, como empresa municipal de habitação, mas que realmente possa produzir, vereador Peter. O senhor não concorda? Está com a palavra. Já falei, o senhor está com a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, existe uma máxima, né, que diz que não é porque sempre fizemos assim que devemos continuar fazendo. Até porque o sempre fizemos assim pode ser que estivéssemos fazendo errado. Eu concordo com o senhor que durante muito tempo a IMAB esteve nos últimos tempos patinando e tendo dificuldades para trabalhar. Né? A questão do status, nesta modelagem que está sendo colocada no projeto de lei, vereador Sabino, está na mesma modelagem do governo do Estado. Secretaria de Desenvolvimento de Assistência Social e Habitação. Então, não perde-se a possibilidade de receber, não perde-se recurso, não perde absolutamente nada disso. Eu vejo que essa modelagem, inclusive das fundações, a Fundação Cultural e a Fundação de Desportos, quando foi criada, eu me lembro muito bem quando foi criada, porque eu estava muito próximo lá, eu era funcionário na Fundação de Esportes. Eu lembro que uma das mentoras da Fundação de Esportes foi a Nilva, uma das criadoras, foi justamente na época do Silvio, né? Justamente era um departamento da educação, né? E agora não retrocede exatamente, porque não volta a ser um departamento da educação, o esporte e a cultura. Vai ser criada uma secretaria de esporte, cultura e lazer. É diferente, é um modelo diferente. Inclusive é uma tendência, as grandes cidades de Santa Catarina também já tiveram as suas fundações fechadas, né? Por entenderem ser um momento diferente. Nada impede daqui a algum tempo que este modelo que está se pensando agora para uma administração moderna, né, possa ser diferente. Tem coisas no projeto de lei que talvez gerem um pouco de estranheza, inclusive a mim, né, algumas coisas, mas é até porque nós estávamos acostumados com essa modelagem. Então, eu só queria frisar com relação à IMAB
a passar a ser um departamento, estão a fazer parte de uma secretaria, não há, quando eu não concordei com a sua colocação, vereador Sabino, é que não há a perda de recursos nesse caso. Não há perda de recursos. Porque, afinal de contas, hoje, da forma como estava, a IMAV ela era um ponto de referência para municipal, né? E as contratações todas eram feitas através da Caixa Econômica Federal. Então, as verbas não estavam, de fato, vindo para cá, né? Então, virou um repassador do processo, coisa que deve continuar acontecendo, até porque esta modelagem está alinhada com o que está acontecendo no estado de Santa Catarina. Então, bom, o projeto ainda vai ser discutido, nós estamos aqui discutindo o requerimento do vereador Fernando Malon, mas eu acho que é importante que a gente também já comece a falar sobre eles. E, mais uma vez, eu friso, esse projeto, assim como todos os outros, nós não podemos perder essa perspectiva. Absolutamente todos os projetos que vêm do Executivo para cá, e todos os projetos que vêm por proposição de qualquer vereador, está à disposição de todos os vereadores para que nele sejam feitas alterações. Essas alterações podem, inclusive, ser melhores ou piores, e aí vai da discussão, vai do aprofundamento do processo, né? Foi um projeto bastante discutido na Prefeitura, veja, nós estamos no mês de setembro, ele foi apresentado aqui no mês de agosto, foram 8 meses gestando esse projeto para que fosse apresentado desta forma. Mas pode ser que não esteja perfeito. Então, fica aqui a nossa manifestação com relação aos olhares sobre ele, né? E que a economia, né? A economia, ela pode ser inclusive indireta na medida em que o Estado fique mais eficiente naquilo que faz. Porque se o Estado ficar mais eficiente, se o Executivo ficar mais eficiente no que faz, a partir das fusões, a partir das decisões administrativas que foram tomadas, com a participação diferenciada dos servidores e a proposta como um todo, eu vejo que há a possibilidade, inclusive, de, além da economia da não contratação dos cargos, que de fato é uma projeção de futuro, como o vereador Fernando Malon colocou, a projeção, você não deve pensar em fazer uma reforma administrativa para 2 anos, para 3 anos. Você tem que pensar no médio e longo prazo em uma reforma administrativa. Então, para que daqui a 3 anos a gente não tenha que fazer uma nova reforma, né? Seria a prerrogativa de um próximo prefeito, seria essa a prerrogativa. Mas, se ela se apresentar positiva e válida na manutenção dessa condição, só que com o crescimento da máquina seja necessário ocupar os outros cargos na sequência. Então também tem esse viés. Eu gostaria de... Bom, vou encerrar por aqui, a gente vai discutir mais essa questão, mas eu sugiro aos senhores vereadores que apresentem propostas. Eu creio que o governo esteja disposto, não posso falar pelo governo diretamente assim, mas eu creio que esteja disposto a sugestões desde que elas estejam dentro de uma lógica do que foi construído. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, com a palavra o vereador Nivaldo Bogo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu até me manifestei a respeito da reforma na última sessão na tribuna e quero, de antemão, me manifestar favorável pela aprovação do requerimento, até porque vai contribuir, vai trazer mais informações aí, proporcionando uma clareza maior. E, como falei no outro dia também, gosto sempre de me manifestar de forma coerente e não simplesmente por questões partidárias. E até, vereador PT, concordo em partes quando o senhor se referiu na questão de uma outra forma de administrar, porque não necessariamente uma reforma precisa promover uma certa economia na questão, desde que, de fato, ela produza, ela contribua para uma melhora e, automaticamente, isso acaba gerando uma economia. Mas o fato é que a mensagem do projeto, a argumentação, ela se refere no sentido da economia. E nos meus cálculos, realmente, essa economia não ocorre, ela vai gerar um gasto maior.
E, com base nisso, nós aprovarmos essa reforma, esses projetos, automaticamente seria contrário ao que é a justificativa do projeto. E da forma, como já foi dito, de repente se pensa futuramente na questão dos cargos, mas hoje nós não temos, da forma como está, ficando em aberto esses cargos para possivelmente serem preenchidos futuramente, não temos a garantia que realmente será promovida essa despesa e que o efeito realmente seja surtido nesse sentido e o que seria o nosso entendimento na hora da votação. Então, por essas razões, mais uma vez, digo que é de suma importância o requerimento e, com certeza, será muito debatido até no momento que os projetos forem trazidos à discussão, mais assuntos com relação serão discutidos. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores, por favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 057/2017. Antes de dar uma sequência, só para trocar a tela e agradecer também as pessoas que nos acompanham em suas casas, Lúcia Vandenbom, Ademice Luzinski, Alzira Líbero Lemos, Pedro Cruz, Rodrigo Vargas, Domingo Gabriel Pereira, Áurea Vazeniak, Maurício Maia, Maurício Machado, Sérgio Christoph, Éder Ogliari, Suelice Zulinski, Gustavo Oliveira e Lindomar da Silva Souza. Tramitando em regime de urgência o projeto de lei número 060/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, com parecer favorável. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, com parecer favorável. Está em primeira discussão, projeto de lei número 060/2017. Com a palavra, vereador Fernando Malão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho como prática minha, desde a primeira vez que fui vereador, aprovar os requerimentos os projetos de lei de suplementações. Por quê? Está faltando recurso, está faltando ação orçamentária em algum lugar. Eu só estou preocupado, vou votar favorável, mas estou preocupado porque está se anulando R$800 mil de atenção farmacêutica, material de distribuição gratuita, para jogar para ações voltadas à atenção básica ou serviços terceiros. Devem ser exames, devem ser alguma outra procedimental. Né? Estão tirando de medicamento. E nós estamos escutando muita reclamação quanto à falta de remédios, aqueles mais comuns. Logo, isso eu não dou 1 mês, 2 meses, vai estar entrando um projeto de lei para suplementar a atenção farmacêutica. Tudo bem, vamos fazer agora, é a forma que eles acharam, mas eu faço a reclamação aqui porque já está havendo reclamação de falta de medicamentos em alguns postos. Então, é nesse sentido, só faço essa minha observação. Vou votar favorável, é a forma que a Prefeitura achou agora de suplementar, mas nós vamos achar, daqui a algum pouco tempo, suplementar para aumentar para remédios. Obrigado. Continua a discussão com a palavra, vereador Peter Alexandre Knoiber. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vejo que essa manifestação do vereador Fernando Malon é bastante coerente, né, com o que realmente acontece, coerente com o que realmente acontece. De fato, nesse momento está se precisando suplementar para suprir uma necessidade, em uma determinada rubrica, né? É possível, eu espero que não, mas é possível que daqui a algum tempo nós tenhamos que fazer uma outra manobra, né, para cobrir aí a assistência farmacêutica. Mas eu quero agradecer a manifestação do vereador Fernando Malon, porque ela esclarece algumas coisas e também a manifestação pelo apoio à suplementação orçamentária. E pedir aos senhores vereadores que a gente possa estabelecer essa
possibilidade contábil ao município, né, de suprir, nesse momento, outras fontes de recursos que estão a descoberto. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 060/2017 seguirá para discussão e votação numa próxima sessão. Também peço licença do plenário, só para ler mais uma tela aqui de pessoas que também nos acompanham em suas casas. A Magali Tomás, Jefferson Nossel, Léo Dois Passos, Elimar Passic, Gustavo de Oliveira, Adélia Nenevê, Nilson Cabral, Noaldo Kautnik, Alcir Nadroski, Jaime Bandock, Miguel Romário Praisla, Henrique Firsch Drebeck, Edith Schlegel, Nazir Coutinho, Rosângela Cislinski, Gorniak e Marcelo Alves. Muito obrigado também, estão nos acompanhando aí nessa noite. Em primeira discussão, o projeto de lei número 061/2017, de autoria do Executivo Municipal, que acresce dispositivos na Lei 3.540, de 27 de maio de 2015. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, com parecer favorável. Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social, com parecer favorável. Está em primeira discussão o projeto de lei número 061/2017. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Kneiber. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei ele propõe alterações na Lei 3.540 de 2015, para que se adeque às resoluções, aliás, à Lei Federal 8.242, das competências do CONANDA, né, do Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes, e também, conforme uma resolução emitida pelo CONANDA, alguns dispositivos não estão incluídos na nossa lei. Então, é de competência do município legislar, na sua esfera, sobre aquilo que se refere à proteção à infância e adolescência, porém, as resoluções emitidas pelo CONANDA são, assim como diz a Lei Federal 8.242, de competência do CONANDA elaborar normas gerais da política nacional, fiscalizar ações de execução, observadas as linhas de ação e as diretrizes estabelecidas. E como não foram observados alguns pontos, né, foi necessário que se fizesse essa alteração agora no artigo 13A, e, portanto, peço a aprovação dos senhores vereadores nesse projeto de lei. Continua a discussão. Eu também vou fazer uma colocação em relação a esse projeto, porque esse projeto o projeto de lei número de 27 de maio de 2015, nós que aprovamos aqui, vereador Pete. E a alteração, eu acho, em tempo será feita essa alteração. Eu acho que tem que alterar, sim. Eu sempre fui contrário à participação, às vezes, de pessoas que podem até ter ligação, tal, interesses, né, participarem desse conselho. Por exemplo, o caso dos vereadores. O vereador não pode participar de nada, ele tem que atuar aqui como vereador e lá, a prefeitura que componha lá e deixa os vereadores como agora é lei, os vereadores não podem fazer parte, mas antes podiam fazer parte. Então, agora está sendo acertada a situação do artigo 13, né, que é os representantes que tinham lá, que está sendo alterado agora. Eu acho muito importante essa alteração. Continua a discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 061/2017 seguirá para discussão e votação numa próxima sessão. Neste momento, nós solicitamos aí com muita honra para adentrar o plenário dessa Casa de Leis para receber uma moção de aplausos aprovada por essa Casa de Leis,
por todos os vereadores. Ao sargento Mock, por favor, sargento, a Polícia Rodoviária Estadual, instalada lá no município de Campo Alegre, no bairro de São Miguel. Então nós faremos a entrega da moção e, na sequência, nós vamos lhe conceder um pequeno espaço para o senhor poder fazer alguma colocação em relação à moção. Vou lá fazer. Sargento, um momentinho. Arruma o microfone para ele. Um momentinho. Enquanto isso, eu vou só fazer a leitura de mais uma tela aqui, que nos acompanha também em suas casas. Valdemar Nespuzinski, Silvonei José Nogueira, Ivon Carlos Pereira, Vilmar Bueno Espeto, Clarice Poleto, Soares, Leonides Libel, Giliardi Braga, Silvia Sadowski, Alan Wolfgang, Adilson Máximo, Elton Egger, Vilmar Correia, João Francisco Gandaten, Ivo Filho e Juraci Feliciano. Por favor, sargento Mock, fique, sinta-se em casa, a casa é sua, né? Nós que agradecemos a presença e lhe cumprimentamos pela homenagem que a Polícia Rodoviária está recebendo hoje. O senhor recebe em nome da Polícia Rodoviária Estadual aqui do Posto São Miguel. Fique à vontade.